sorteada. Senhores, retomando a nossa sessão de julgamento da manhã desse dia 3 de junho, nós vamos agora ao processo, continuando ainda com a conselheira Débora, aos processos do contribuinte Angus Internacional Exportação de Animais Limitados. Esse é o contribuinte, o contribuinte tem 3 processos, o 65, o 66 e o 67, itens 65, 66 e 67 da pauta. E, conselheira, por qual processo a senhora entende melhor quando começar? Está sem som. Vamos iniciar pelo 65. Os argumentos dos 3 processos são os mesmos. O último é uma multa, acho que é CFL, só um minutinho, por favor. O primeiro é Senar, daí o último é uma multa CFL, acho que 68. Os argumentos do contribuinte são os mesmos nos 3, então o resultado me parece que vai valer, só o último vou ler por causa da... bem, vamos iniciar por esse, daí depois a gente... Ok. Então, é um recurso voluntário relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização de produtos rurais adquiridos por pessoas físicas, competências 5 de 2005 a 9 de 2006. Na impugnação, a empresa alega que os negócios que motivaram a lavratura da autuação tiveram como única finalidade a exportação e semovência adquiridos de pequenos e até microprodutores rurais, sendo aplicável ao caso em pauta o disposto no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição Federal, na redação da emenda 33 de 2001, que ao tratar genericamente acerca das contribuições sociais, declara hipótese de não incidência de contribuições sociais às receitas decorrentes de exportação. A atuação por embasamento por lei hierarquicamente inferior contraria o artigo 97 do CPN e entende excessivos os valores da multa em direto conflito com a lei, a doutrina, a jurisprudência, sobretudo nos casos dos juros aplicados por inadequação do emprego da taxa Selic. Ele repete, a cota do recurso é a cota da impugnação, o recurso é a cota da impugnação. A DRJ julgou o lançamento improcedente, o lançamento procedente. Então, como disse, ele reitera os argumentos apresentados na impugnação. Aqui eu venho sobre a contribuição, a legislação da Seguridade Social, que trata da contribuição. A subrogação está respaldada no artigo 30, inciso 4º. Aqui a decisão do STF que decidiu pela legitimidade de ação impedida ao empregador rural, pessoa física, em decisão tomada no recurso tal, emisiona-se recurso. O recorrente alega que todas as operações de aquisição e venda provocadoras da autuação tiveram como única finalidade a exportação dos solventes adquiridos de pequenos e até microprodutores rurais, conforme comprovam cópias das notas fiscais e documentos de exportações anexas, tratando-se de hipótese de não incidência tributária nos termos do artigo 149. A Constituição Federal não restringiu o conceito de receita de exportação, tá? Por sua vez, o Poder Executivo, aquela questão que ele menciona, que o ato infraconstitucional, ele está tirando, por sua vez, o Poder Executivo, a regulamentar essa previsão constitucional através da IN número 3 de 2005, estabeleceu que apenas haverá imunidade quando a receita de exportação decorrer de comercialização direta com o adquirente domiciliado no exterior, tá? Então, isso aqui, esse entendimento dessa IN, não está prevalecendo, no caso, a norma constitucional que institui a imunidade não pode ser mitigada por lei, muito menos por ato normativo. A questão desses autos é a prova. O contribuinte anexou algumas cotas de notas fiscais e produtores rurais de exportação, só que a decisão da DRJ vai no sentido que realmente existiram notas de compra, de exportação, mas ele não consegue comprovar que toda a receita dele
é de exportação. Então, a manutenção do lançamento se deu em função disso, que alega que todas as operações de aquisição e venda provocadoras de autuação tiveram finalidade única de exportação, tal fato não restou comprovado nos autos, uma vez que foram apresentadas apenas cópias de algumas notas fiscais, nas folhas tais, das quais muitas delas ilegíveis. Conforme relatado pelo juiz Racô, as cópias das notas fiscais de venda de produtor rural, das folhas 108 a 114, comprovam a ocorrência do fato gerador. Todavia, para a caracterização da imunidade de tais operações, faltou a comprovação de que todos os produtos rurais adquiridos foram destinados ao exterior. Então, com o recurso, ele não apresentou nenhum documento novo, tanto é que a cópia do recurso é uma cópia literis da impugnação. Então, estou mantendo o lançamento por insuficiência documental, que não merece reparo, no caso, o acórdão recorrido. A questão das multas e dos juros, daí cito as súmulas 2, 4 e 108, né, a questão do emprego da taxa Selic, e da questão que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade tributária. Então, eu estou negando provimento ao recurso voluntário, por insuficiência documental. Perfeito, senhores. Considerações? Eu tenho só uma pequena. Essa daqui, a gente é o fundo rural, né? É subrogação, né? Da aquisição de pessoa física, né? Eu acho que esse argumento dele de depois vender para exportação, né? Eu acho que mesmo assim, mesmo após essa decisão do STF, mais recente, dizendo que pode ser através de trade e tal, enfim, o que quer que seja, ele não socorria ao pleito do contribuinte, porque eu acho que a tributação aqui é a subrogação, não? E não a receita dele próprio como agroindústria ou como produtor, pessoa jurídica. E aí, esse argumento dele acho que fica prejudicado. É só essa observação que eu tinha para fazer. Eu pensei dessa forma também, Rodrigo. Não é, né? Eu acho que não tem um diferimento, não existe nenhum tipo de diferimento sobre os produtos que ele adquire de produtor, pessoa física, saber o que vai fazer com ele posteriormente, né? Simplesmente tem que pagar e reter ali o fundo rural para recolher. Sim. Não fez isso, lançamento. Ok, senhores. Eu também estava avaliando nesse sentido, mas eu precisaria dar uma olhada nos termos da legislação para ver a questão com um pouquinho mais de detalhe. Mas, diante do fato narrado, que nem a alegação de que o produto teria sido exportado se sustenta, então acho que é relevante eu parar para a gente verificar isso. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente, relatora. Eu acompanho também, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho a relatora. Sávio? Acompanho a relatora. E Marcelo? A relatora. Ok, senhores. Então, esse é o processo 65, processo em que acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto e negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado, conselheira, você disse que é o mesmo aplicável ao processo 67? Deixa eu ver, no 66 é o Senar. Subrogação, validade. Esse aqui aplica-se o mesmo para o 66. A discussão é exatamente a mesma. Os três recursos são iguais. Ok. E o 67? Esse aqui, presidente, é a questão, eu só concluo assim, na questão do Senar, no recurso apresentado
contribuinte reitera a alegação de não incidência da contribuição ao Senado sobre a receita da exportação feita através de notas fiscais e documentos anexados. Todavia, tendo natureza de contribuição de interesse de categorias profissionais, a contribuição ao Senar não está incluída na regra da imunidade prevista no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição Federal. A única coisa que... Dá licença, né? Esse é o 65, não é isso? Esse aqui é o 66, né? 66, 65 né? foi anterior. E esse aqui Desculpa, também... 66, ok. Esse nega o provimento também, só que a contribuição ao Senado. Os argumentos são os mesmos. Ok. Deixa E eu o ver 67? o 67 acho que é a multa, só deixa eu dar uma olhadinha. É CFL 68. Bom, se a gente entende que de fato houve infração no principal, o CFL 68 é uma decorrência. E ele só reitera os argumentos. Camila quer falar. Pois não, Camila? Oi, presidente. Não é, foi só um erro aqui, mas já foi resolvido. Ok, obrigado. A gente continua gravando aqui, tá, Camila? Ok. Pois não, o Marcelo, você ia fazer alguma outra consideração? Não, era só avisar sobre... Débora? Nesse da multa, ele copia os outros, na realidade é cópia literal dos outros dois, ele não questiona a questão da multa, né? E é a CFL 68. Perfeito. Então, e como o senhor disse, né, foi mantido o principal, então a multa acessória... Senhores, Daniel, o processo 67 é o processo 66, processo mesmo tema anterior, só acrescentando os detalhes relacionados ao Senar que não seriam alcançados pela imunidade. E a conselheira relatora também no 67 entende pela manutenção do lançamento e improvimento do recurso voluntário, porque é o CFL 68 decorrente do lançamento que foi tratado no 65. Então, a gente está votando, então, nesses dois processos, 66 e 67, sobre a proposta da conselheira de negar provimento ao recurso voluntário. Daniel, como vota? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Douglas? Acompanho. Flávio? Acompanho. Marcelo? A relatora. Eu também, então, o resultado para os processos 66 e 67, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Vamos a seguir para o processo 68, processo cooperativa de cafeicultores da região de Marília. São 4 processos do mesmo contribuinte na sequência, todos sob a relatoria do conselheiro Marcelo Risso. Conselheiro, por favor, aponte qual é o melhor para o senhor iniciar o seu trabalho. Vamos iniciar pelo 68, presidente. E o 70 vamos deixar por último, tá? No meio do relatório eu explico aqui o que ocorreu, tá? É o 68. Posso? Por favor, fique à vontade. O presente NFLD refere-se a diferenças de contribuições patronais do período entre 9 de 98 e 11 de 2001, devidas à Seguridade Social, relativas ao SAT-RAT, correspondente a uma alíquota de 1% sobre a remuneração de empregados, trabalhadores, avulsos da matriz e filiais, bem como sobre remuneração de segurados caracterizados como empregados da matriz. Aqui a questão vai ser em relação, que vamos discutir, que está no recurso, somente em relação a essa remuneração de segurados caracterizados como empregados da matriz. Tudo devidamente informado no relatório fiscal de folhas tais e seus respectivos anexos. Aqui tem os levantamentos R1, R2, R4, R5, R7, R8 e R10. O relatório fiscal ainda informa: como a cooperativa de produtores rurais, a empresa enquadra-se no CNAE pelo Código tal, intermediários do comércio de matérias-primas agrícolas, cujo grau de risco da atividade a submete a uma alíquota de 2% sobre a remuneração dos empregados e trabalhadores avulsos para o SAT.
No entanto, por discordar da alíquota de 2%, impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar junto à primeira vara da Justiça Federal de Marília, São Paulo, sendo-lhe concedida a segurança nos autos do processo tal, cópia às folhas tais, a fim de que recolhesse as contribuições para o SAT pela alíquota de 1%, além de declarar o direito da impetrante efetuar a compensação dos valores recolhidos indevidamente acima da alíquota de 1% do período mediado entre 12 de 91 a 6 de 2001. Que referida ação encontra-se ainda em decisão definitiva, sub júdice, em face do recurso impetrado pelo INSS. Mais à frente, assim, existem informações que eles perderam, o contribuinte perdeu essa ação lá no STJ. Que a NFLD, aqui é importante, foi lavrada em complemento à NFLD final 3540, que essa 3540 é a do item 69, que é logo a seguir. Referindo-se aos mesmos fatos geradores, alíquota e rubrica exigida, uma vez que naquela NFLD foram exigidas as contribuições do período de entre 12 de 2001 a 6 de 2005, quando, na verdade, deveria ser do período desde 9 de 98, início da ação fiscal, face a concessão de liminar que autoriza a compensação dos valores recolhidos a título de SAT desde 12 de 91. Dessa forma, na presente NFLD estão incluídas as contribuições para o SAT do período entre 9 de 98 e 11 de 2001. Que o presente lançamento ficou sobrestado em razão das contribuições estarem em subjúdice. A contribuinte entrou com a defesa, ela foi negada em primeira instância, teve aí o recurso voluntário, aí eu passo para o voto. No item 5, quanto ao recurso voluntário, o contribuinte alega diversas matérias que passa a analisar na ordem de suas alegações, independente de versarem sobre mérito ou preliminar, posto que assim foi organizada para essa recursão. Ele fala da decadência, o tema da decadência do direito ao lançamento, ele fala pelo artigo 173 do CTN. Aí eu venho. Alega o contribuinte que há a decadência do lançamento, que cobra os valores adicionados das competências 9 de 98 a 11 de 2001, em decorrência que a NFLD abrange a cobrança de diferença de 1% do SAT, que a decisão recorrida teria o prazo seria de 10 anos, e não de 5. Antes da análise da decadência, é importante destacar as seguintes informações do relatório fiscal, de folhas tais. Aqui ele identifica que a questão aqui foi mais para a parte da diferença do SAT, foi para prevenir a decadência, e tem uma outra parte aqui, que é o que nós estamos analisando, mas aqui é importante, no item 4.1 do relatório, fala o seguinte: as guias de recolhimento apresentadas pela empresa foram consideradas para os efeitos da ação fiscal. Contudo, nessa NFLD foram apropriadas como crédito parte das guias ainda não aproveitadas naquela ação fiscal, de maneira a considerar integralmente os recolhimentos efetuados no período. Aí, vide aqui o RADO. Voltando ao voto, portanto, pela análise do relatório fiscal, em decorrência da informação da ação judicial, que consta a concessão de medida liminar, o presente lançamento teve por objetivo prevenir a decadência da diferença do SAT, que estava sendo objeto do questionamento judicial, conforme o dispositivo da decisão abaixo indicado. Eu colo a decisão da Justiça Federal aqui, da liminar. As folhas tais e tais, existem diversas informações relacionadas com a presente questão judicial, sendo importante destacar da Procuradoria e da Receita Federal. Aqui eu destaco, ela apenas indica que transitou em julgado em desfavor do contribuinte, essa parte, mas foi mais a título de informação aqui para os senhores. Em defesa, o contribuinte não adentra na parte do que está sendo questionado judicialmente, mas apenas em relação ao item 6, aí entre parênteses, em que a fiscalização caracteriza como empregado as pessoas físicas indicadas no lançamento, e em relação e questiona a taxa Selic. Portanto, a única parte do lançamento que está sendo questionada e ainda possível análise da decadência está relacionada aos levantamentos R1 e R2. Eu até ia pedir um auxílio do Daniel, porque eu verifiquei que ou se não, posteriormente, uma parte eu vou conhecer a decadência,
nem preciso identificar, mas aí a autoridade preparadora ela pode identificar isso. Eu coloquei porque consta aqui no levantamento R1 a diferença sobre remuneração de segurados caracterizados como empregados da matriz e o outro também. Mas eu posso tirar isso aqui sem problema algum. Bem, no item 12 do voto, nesse ponto, a própria recorrente reconhece sua defesa e que se repete em suas razões recursais, tal ponto, que ela só está questionando essa parte do lançamento. Tá? Então, indo mais à frente, no item 13, de acordo com o relatório fiscal, foram considerados como empregados os seguintes segurados. Aqui são 4 agrônomos e um advogado, tem os períodos aqui identificados, dos 5, tá? No item 14, no presente caso, em vista do relatório fiscal informar que houve apuração e desconto de valores recolhidos de contribuição previdenciária, é de se aplicar na contagem do prazo os termos da decadência, os termos do artigo 150 do CTN, de acordo com a súmula 99 aqui do CARF, que eu identifico. Portanto, a contagem se dará de acordo com o 150 e, de acordo com a súmula vinculante número 8, abaixo reproduzida do Egrégio STF, o prazo decadencial é de 5 anos, ao contrário do que foi exposto pela DRJ, de 10 anos. No caso dos autos, o lançamento se deu para a cobrança das competências de 9 de 98 a 11 de 2001, tendo sido intimado o contribuinte no dia 11 de 10 de 2005, folhas 197. E, portanto, estariam fulminados pela decadência as competências de 9 de 98 até 10 de 2001, restando apenas a competência de 11 de 2001 para análise. Aí, só certificar em relação a esse ponto, se entraria o mês de competência 10. Tá? Eu acho que não entra 10 e nem entra 2001. Me parece que entra só 2009. Setembro de 2009. Porque se você imaginar o mês 10 de 2001, ele teria, o fato gerador ocorre 31 do 10, ele teria até 31 do 10 de 2002, o primeiro ano. 2, 3, 4, 5 e 6. Ele teria até outubro de 2006 para lançar. Mas, pois não. O ano de 2000, setembro de 2000, ocorreu em 30 de setembro o fato gerador. Aí ele teria até 30 de setembro de 2001 para lançar o primeiro ano. 2001, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, você contando 5 anos do fato gerador, você alcançaria setembro de... Só estariam decadentes aí as competências de 998 até setembro de 2005. De 2000, desculpa, setembro de 2000. E isso, se eventualmente nesse mandado de segurança não teve depósito não, né? Não teve, presidente. Isso eu verifiquei, não existe essa informação. Tá? Perfeito. Mas aqui, presidente, estaria... então, a decadência seria até pelo 150? Até setembro de 2000. Peraí. É isso, Rodrigo? Eu também estou achando isso também, presidente. Eu estava fazendo as contas aqui no dedo, mas é isso mesmo. O dedo é fantástico. A mão já veio com 5 dedos exatamente para a gente contar a decadência. Exato. A mão só a gente conta. Perfeito. Estou retificando aqui, presidente. Até 9 de 98 até 9 de 2000. Ok? Ok. Restando, agora, restando as competências, só modificando aqui. Então, restando as competências a partir de 10 de 2000 para análise do mérito, tá? Aí eu retifico aqui, pelo esposo, reconheço a decadência do crédito tributário das competências do período de 9 de 98 a 10 de 2000,
aliás, desculpa, 9 de setembro de 2000. Aqui eu indico, relativo ao lançamento efetuado para caracterização como empregados, segurados Antônio Jorge Favareto, Caetano Mota Filho, Everton Alves de Souza, Antônio Luiz Antônio Ortolani e Tadeu Corsi, mantendo a cobrança das competências relativas aos demais períodos, que nós vamos entrar aqui agora no mérito. Okay? No mérito, as razões recursais relacionadas, aqui eu condensei todas as razões recursais para tratar de de uma forma só, quando ele indica da impossibilidade da lei de custeio definir a figura do empregado e do empregador, da incompetência da Receita Federal para decidir sobre a relação de emprego, das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores autônomos, indevidamente enquadrados pelo fisco como empregados. Elas serão analisadas em conjunto. Aqui nesse tópico, entendo que não há qualquer mácula na ação fiscal, tanto no tocante à competência para o reconhecimento da existência de relações jurídicas aptas a atrair a incidência das contribuições previdenciárias. Pois, de acordo com os artigos 12 e 33 da Lei de Custeio, já constam lá e são praticamente as mesmas da CLT. Da mesma forma, artigo 2º da Lei 11.457 reforça a esfera de competência também da Receita Federal, né, quanto à fiscalização. Esse assunto a gente já definiu em outros pontos, né, em relação a isso, né, eu vou passar bem rápido a respeito. Aqui eu colaciono decisões do STJ a respeito, confirmando a competência da fiscalização, no caso a Receita Federal, para tratar do assunto. No item 25 do voto, no caso o auditor apenas constatou a relação jurídica característica do segurado empregado, definida pelo artigo 12, 1A da Lei 8.212, que trata de seguridade social, e que gera efeitos previdenciários previstos na legislação própria. Efeitos esses que se traduzem em contribuições previdenciárias devidas, cuja apuração competia à fiscalização na época, né, do INSS, que agora é a Receita Federal do Brasil. No mais, o contribuinte questiona o lançamento, então essa parte eu afasto. No mais, o contribuinte questiona o lançamento em relação à falta de comprovação por parte da fiscalização dos requisitos caracterizadores da relação de emprego dos 5 prestadores de serviço, no caso, todos agrônomos, com a exceção de Everton Alves, que é advogado. Aqui eu identifico cada um. Para a caracterização da relação de emprego, a autoridade lançadora assim põe seu relatório fiscal. Embora os trabalhadores não tivessem registro formalizado no período, constatou-se a condição de empregados por estarem presentes os requisitos do vínculo empregatício do artigo 3º da CLT e do vínculo previdenciário nessa condição, ou seja, na eventualidade do serviço prestado, subordinação, não eventualidade do serviço prestado, subordinação e onerosidade. Aqui ele identifica as 3 matérias, não eventualidade, subordinação e onerosidade. No caso dos agrônomos, a condição de empregados fica clara pelo fato de prestar assistência técnica aos produtores rurais cooperados em nome da cooperativa, de forma contínua e ininterrupta, inclusive orientando quanto aos produtos e insumos apropriados, comercializados pelas lojas da mesma, e trata-se de serviço não eventual, relacionado com as atividades normais da empresa, da mesma forma que outros agrônomos empregados. Quando os serviços são realizados a campo, as despesas de locomoção, quilômetros rodados, são suportadas pela empresa e pagas em espécie, conforme a previsão contratual, cópia dos contratos anexos, qual foi constatado através de contabilidade, examinando-se a conta aqui de despesas com combustíveis. Quanto ao advogado Everton Alves, constatamos que o mesmo fora registrado na empresa até novembro de 95, cópia anexa da ficha de registro, sendo que após a baixa na carteira, continuou exercendo as mesmas atividades quando estava registrado, com subordinação e nas dependências da empresa, ou ainda onde houvesse necessidade em razão da condição de advogado. Da mesma forma que os agrônomos, as despesas de locomoção aí são suportadas pela empresa, aí, identificados na contabilidade. Além do reembolso, verificamos que as despesas com viagem,
serviços da cooperativa, inclusive passagens aéreas, foram reembolsadas e contabilizadas nas contas tais, como diversos. Observe-se ainda que a empresa patrocinou cursos de gestão a referido empregado, conforme consta da conta tal, despesa com instrução, onde consta o pagamento de curso de gestão estratégica na Fundação Getúlio Vargas. Ainda conforme a previsão contratual, tanto os agrônomos quanto o advogado, Everton, para cada 12 meses de serviço efetivamente prestados, faziam jus a um descanso remunerado de 30 dias. Além disso, recebem, entre os meses de novembro e dezembro, um valor igual ao recebido mensalmente no mês de pagamento, a título de, entre aspas aqui, prêmio anual gratificação, fecha aspas. Valor esse que corresponde ao 13º salário, da mesma forma que os empregados formais. Por fim, foi constatado que toda a remuneração recebida por tais segurados encontra-se contabilizada na conta tal, ou seja, trata-se de prestação de serviço de natureza contínua nas dependências da empresa com salário fixo, cuja remuneração é garantida por estar à disposição da empresa, tudo inerente à condição de empregado reconhecida, inclusive na forma da contabilização da remuneração paga. Tornando ao meu voto, no presente caso, eu coloquei aqui, serão analisadas apenas as relações de trabalho dos segurados Caetano, Luiz, Tadeu, mas eu vou identificar os demais, vou incluir, porque no item 69 eu identifico todos, tá? Aqui, como eu tinha verificado os períodos de cada um ali, e tinha alguns ficados fora, eu acho melhor tratar de todos, tá? Aqui... Marcelo, oi. Você está falando com relação à decadência, é isso? Isso. Não, já dos segurados empregados, né? Tá, porque você tinha nominado lá, quando acolheu a preliminar de decadência, até um determinado período, para os colaboradores tais e tais. Isso. E não são para todos os lançamentos para esse período, porque... Nesse período são para todos, presidente, mas como eu tinha identificado, eu estou achando melhor identificar todos, tá? Falar todos a respeito. O problema é o seguinte, é que eu teria que ter alguma coisa para chegar à conclusão que para outros não ocorreu a decadência. Porque, por exemplo, se eu entendo que ocorreu a decadência contando que a decadência é conta do 150, e aí, lógico, conta por 150 para todo mundo, não é só para um colaborador ou outro. Certo. Por mais que só tenha esse, se tiver só esse, ou tendo mais do que esses, a decadência correria para todos, né? Então, eu não sei se seria necessário citar a decadência, falar, reconheço a decadência e pronto, não é a decadência em relação ao fulano, Bertano e ciclano, entendeu? Entendi, presidente. Aqui, só um minutinho, deixa eu só pegar o outro voto, que é o 69, porque lá não tem decadência. Presidente, posso pedir um favor para todos da turma? Abrir o item 71, por gentileza. No item 22. Eu simplesmente vou pegar o que está no item 22, vou anexar aqui, porque no item 71, no voto do item 71, eu trato de todos, tá? Aí eu faço essa retificação. Eu trato de todos. Seria o item 22. Isso. Tá? Então, esse item no item 22 do acórdão, do item 71 do processo da pauta 71. Aqui tá? você
analisando o vínculo para todos eles, não é isso? Isso. Eu vou, retificando o voto do item 69, eu vou incluir toda essa parte para o item 69, tá? Do item 22 para o item 69. Então, vamos lá, tá? Eu venho, pela análise dos contratos de tais segurados, juntados pela fiscalização, é fácil verificar que as obrigações ajustadas são idênticas à relação de emprego. Vejamos os exemplos. O Antônio Jorge Favoreto, eu identifico aqui, né, eu copio os termos do contrato, é bem aquilo que está sendo identificado pela fiscalização. No Folhas Tais, Caetano Mota Filho, identifico também, eu colo aqui, e o advogado Everton Alves, inclusive nesse caso, não foi nem questionada pelo contribuinte o fato dele ter ainda, apesar de ter sido empregado anteriormente, a continuidade da mesma a prestação de serviço sendo a mesma, nem foi questionado isso pelo contribuinte. E dos outros agrônomos, o Luiz Antônio Ortolani Lacerda e o Tadeu Corsi, tá? Eu identifico tudo isso aqui. Aí no item 23 aqui desse voto eu falo, tais instrumentos são idênticos, demonstrando que a direção do trabalho de tais segurados é da atribuição da recorrente, com prazos indeterminados e pagamentos efetuados de forma mensal, havendo previsão de períodos de férias após 12 meses de trabalho e a concessão de 13º salário, através de estipulação de, entre parênteses, entre aspas, prêmio, todo mês de dezembro, sendo que o advogado era empregado e após a rescisão do seu contrato de trabalho ainda manteve a sua prestação de serviço na recorrente, da mesma forma que no contrato de emprego, na relação de emprego, fato não questionado pela recorrente. Outro sim, existem, em caso de constatação de fraudes nas relações trabalhistas, o artigo 9º da CLT, isso para derrubar os questionamentos aí das razões recursais do contribuinte, que diz que são nulos de pleno direito os atos praticados para viabilizá-los, havendo por outra via amparo normativo no inciso 7 do artigo 149 do CTN, para a imputação do gravame tributário nessas situações. Portanto, não há nenhuma prova quanto à autonomia da prestação do trabalho de tais segurados indicados, sendo que todos os elementos da relação de emprego estão caracterizados, sendo que os contratos apenas tentam dar uma roupagem diversa para afastar tal relação. A respeito do tema, reproduzo aqui parte do voto da decisão da DRJ, né, e no caso da minha relatoria, em 6 de 2018, que tratou a respeito desses aspectos da relação de emprego, e que fica fazendo parte integrante das razões de decidir. Aqui ele fala que o direito previdenciário, segundo o direito do trabalho, vigora o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Mais à frente, eu destaco que, nesse contexto, verifica-se para a caracterização da subordinação estrutural e integrativa, segundo o qual o vínculo empregatício resta configurado na medida em que o trabalhador esteja inserido na estrutura da empresa e a sua prestação de serviço revela-se indispensável à consecução da atividade empresarial, sendo que tal conceito vem sendo amplamente acolhido pela doutrina e jurisprudência trabalhista, conforme atestam aqui os julgados do TST e do ministro Maurício Godinho. Eu destaco aqui as jurisprudências. E outro sim merece também ser enfatizado, ainda que a inserção do trabalho dos referidos segurados na dinâmica empresarial do contribuinte não possa isoladamente dar ensejo ao reconhecimento de subordinação jurídica. Por outro lado, não se pode conceber que a eventual natureza intelectual do labor por eles desenvolvido seja óbvia e insuperável a verificação em concreto da existência dessa subordinação, tendo em vista as demais evidências coligidas nos autos, as quais em seu conjunto denotam a existência de relação empregatícia, de fato, abarcando tais pessoas físicas e, portanto, nego provimento ao recurso nesse tópico. Em relação à taxa Selic, percentual aplicado à multa, aplico a súmula CARF número 4 e a súmula CARF número 2, em relação a pronunciamento sobre a inconstitucionalidade da lei, e
no dispositivo, eu reconheço aí a decadência do provimento parcial para reconhecer decadência parcial do crédito. Deixa eu só identificar aqui. Até setembro de 2000 é aquela, não é isso? Isso, perfeito, presidente. É a mesma, né? Isso. Recentemente eu analisei um processo que tratava desse vínculo, né, da identificação dessa relação de emprego, e foi interessante porque me parece, pelo menos no meu sentimento na análise desse processo, que essa subordinação estrutural está muito evidente, né? Sim. Porque, por um acaso, estava juntado aos autos o regimento interno, era um hospital, está juntado aos autos o regimento interno, e aí no regimento interno ele trata lá, o corpo clínico é composto dos médicos assim, os médicos tá, e todo mundo, inclusive os que eram contratados por meio de cooperativa. E aí esses camaradas, eles se subordinavam a um supervisor, a um coordenador de área, da diretoria de não sei o quê, até para fazer algum tipo de exame diferenciado, eles tinham que submeter a um determinado, né, colegiado, enfim, até as comissões de ética, a comissão de ética da própria entidade, eles estavam subordinados com essa possibilidade de receber as punições previstas no regimento, né? Enfim, então me ajudou bastante para concluir esse processo, essa questão da subordinação, da inserção na estrutura da entidade, né? Senhores, alguma consideração adicional? Ok, o conselheiro está votando por acolher parcialmente a preliminar de decadência para declarar extintas as exigências lançadas até a competência 9 de 2000 e, no mérito, dando provimento ao recurso voluntário. Esse é o resultado para o processo 68 e também ao 71, não é isso, Marcelo, que nós acabamos de ler agora, não é isso? Sim, presidente. Nesse 71, só tenho que... Como ele pega a competência, o 71 é a mesma coisa, só que ele pega a competência 9 de 98 a 6 de 2005. Só teria que identificar aqui... eu não peguei o início aqui, eu só botei a final, até a competência do 9 de 2000. O lançamento foi na mesma data, né? Só um minuto, presidente. Nesse 68, a gente pode até fechar. Ok, senhores, então como vota Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Eu acompanho também, presidente. Eu acompanho o relator também. Douglas? Acompanho, presidente. Eu também acompanho. Flávio? Acompanho o relator. Eu também, então, acordo mesmo do colegiado por unanimidade de votos sem acolher parcialmente a preliminar de decadência para declarar extintas as exigências lançadas até a competência 9 de 2000, inclusive, no mérito por unanimidade de votos e negar provimento a recurso voluntário. Então, nós vamos para o 71, Marcelo, já que a gente já leu boa parte do voto. Uhum. O 71 é praticamente idêntico, tá? Só que tem um período inteiro aí. Só ia pedir para os senhores verificarem o item 10, a questão da decadência. No caso dos autos, o lançamento se deu para cobrança das competências de 9 de 98 a 6 de 2005, tendo sido intimado no dia 28 de 6 de 2005, folhas 136. Portanto, estariam fulminados pela decadência as competências 9 de 98 até 9 de 2002. Aí Só um minutinho, por favor. Item, Marcelo, item 10? Item 10, do item 71. A intimação foi totalmente diferente daquele outro, né? Foi 5. Foi, as folhas 136 eu identifiquei aqui. Então é até maio de 2000. Maio de 2000.
com a CS 28 de junho até maio de 2000 estariam alcançados pela decadência, Marcelo, isso contando pelo 150. Perfeito, eu estou retificando aqui, presidente. Ok. Então é a única diferença em relação ao anterior, né? Sim. Senhores, como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Francisco? Acompanho também, presidente. Douglas? Acompanho, presidente. Acompanho. Também acompanho. Ok, eu também, então, acordo aos membros, da mesma forma, em acolher parcialmente a preliminar de decadência para declarar extintas as exigências lançadas até a competência 5 de 2000, inclusive, no mérito em negar provimento. Marcelo, processo 6970. Só um minutinho, presidente. Acabei fechando aqui sem querer. No 69, presidente, não tem decadência, nem é questionado. A única diferença é que a fiscalização só lançou sobre a questão do vínculo, só sobre 3 agrônomos, que são Caetano Mota Filho, Luiz Antônio Ortolani e Tadeu Corsi, tá? E é o mesmo fundamento e as mesmas razões de decidir em relação aos demais. Ok. Aqui, no caso, é negar provimento. Desculpa, Marcelo, eu me perdi um pouco. Aqui não tem a questão da decadência, não? Não tem decadência. E a fiscalização só lançou sobre 3 autônomos, que são 3 agrônomos, tá? Que ele identificou no relatório fiscal. Aqui é negar provimento. É o mesmo fundamento dos anteriores, mesmas razões de decidir, razões de recursais idênticas, tá? Ele nem questiona a decadência. Eu estou negando provimento no item 69 da pauta. Aqui as competências já são lá de 2001 e 2002. Não, 2002, de 1 de 2002 a 4 de 2002. Senhores, mesmo caso do anterior, com uma diferença só em relação ao período, né? Daniel, como vota, conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Presidente, só um minuto. Só retificando, nesse caso, a competência é 12 de 2001 a 6 de 2005. Ele identifica essa competência que o senhor colocou, mas é em relação a uma glosa que teve, que nem foi questionada. Tá ok? Só para... Em 2001, por conta do lançamento em 2005, seria só... se tivesse anterior a 2000. Perfeito. Daniel, vota com o conselheiro relator, não é isso? Eu acompanho. Rodrigo? Eu também, conselheiro relator, presidente. Francisco? Eu acompanho também. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Também acompanho. Então fica assim, acordo aos membros por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário, processo 70, Marcelo. Esse daqui é diferente dos demais, não tem essa questão de vínculo, tá? Não. Vamos lá. Trata o processo através da NFLD e tal, correspondente ao período de 1 de 2001 a 6 de 2005, referente a contribuições destinadas ao Senar, as quais foram arrecadadas pela notificada mediante desconto dos pagamentos efetuados a produtores rurais e pessoas físicas,
quando da comercialização do produto rural, contribuições retidas, ficando a cooperativa na condição de adquirente ou de consignatária, subrogada nas obrigações do produtor rural, tudo devidamente informado no relatório fiscal de folhas tais, e seus respectivos anexos, cujo montante consolidado em tal importa aqui no valor. O lançamento fiscal é composto dos seguintes levantamentos. Levantamento R1, compra de café de produtores rurais, pessoas físicas, né? Contribuição retida sobre a aquisição de café, e levantamento R2, venda de café de produtores rurais, pessoas físicas no mercado interno. E que a retenção de contribuições de produtores rurais, pessoas físicas, caracteriza, em tese, o crime previsto aqui, não tem muita relação, da mesma forma, a retenção para o Senar, vamos lá, houve apresentação de defesa pelo contribuinte, foi negada pela decisão de piso, tá? Houve o recurso, aí eu vou tratar das matérias colocadas no recurso pelo contribuinte. Estou conhecendo do recurso. Aqui é a mesma matéria de defesa colocada, né, que foi julgada pela DRJ. Eu estou aplicando o artigo 57 aqui, pela minha análise, tanto dos documentos, razões recursais e da própria DRJ ali, entendo que deve ser mantida a decisão da DRJ sem nenhum tipo de reparo. Eu indico, quando ele fala da preliminar, após acurado exame da peça defensiva, o que se depende é que a única questão suscitada em sede preliminar diz respeito à competência da autoridade lançadora, mais precisamente do auditor fiscal, para homologar ou não a compensação de crédito previdenciário efetuada pelo impugnante. A esse respeito, cumpre informar inicialmente que o processo administrativo é precedido de uma fase na qual a autoridade administrativa pratica atos de ofício tendentes à aplicação da legislação tributária, à situação de fato, que resultam na individualização da obrigação tributária, qual seja o lançamento. Nessa fase preliminar, o auditor, a autoridade administrativa, coleta dados, examina documentos, solicita esclarecimentos ao contribuinte, procede à auditagem dos dados contábeis e fiscais e verifica a ocorrência ou não de fato gerador da obrigação tributária. Forma, enfim, o seu convencimento, ao qual se segue, se for o caso, a NFLD, essa de natureza jurídica de ato administrativo modificativo vinculado, que atribui concretude à obrigação tributária que surge com a ocorrência aí da hipótese de incidência. Né? Realmente, o ato pela qual a autoridade judicial ou administrativa ratifica, confirma ou aprovam um outro ato a fim de revesti-lo da necessária eficácia jurídica. Na técnica administrativa não é diverso, no sentido da palavra, que revela sempre a aprovação ou ratificação pelo poder público de ato executado por particular. Ora, no caso exame, é evidente que o auditor fiscal daqui, na época, né, da Previdência, representa o poder público, sendo, portanto, a autoridade competente para homologar, ratificar ou não a compensação efetuada pela empresa, sem razão, portanto, a impugnante. Aí ele fala da inexistência de crédito tributário impago, compensação, extinção do crédito. Afirma o defendente, em termos gerais, que o presente crédito inexiste, pois foi objeto de compensação com valor recolhido a maior, a título de SAT, acima de 1%, conforme autoriza a decisão exarada nos autos da ação judicial número tal, proposta pelo sujeito passivo, engana-se, todavia, impugnante. É relacionado àquele mandado de segurança, que inclusive perdeu o que nós tratamos nos outros processos. Aí ele vem, é bem verdade que a impugnante ingressou na primeira vara da Justiça Federal de Marília, com a ação mandamental, cuja liminar foi deferida, para que o impugnante recolhesse título de SAT apenas na alíquota de 1%, tendo sido declarado também o direito da autora a efetuar a compensação dos valores recolhidos indevidamente acima da alíquota de 1%. Oportuno observar que a referida ação encontra-se ainda sem decisão definida, por conta de recurso aqui pelo INSS. Note que não há em todo o processo, especialmente nos relatórios fiscais, qualquer menção à glosa de compensação, e isso não se deve, por certo, a nenhum equívoco cometido pela auditoria fiscal. O fato é que o presente lançamento não trata de glosa alguma, até porque todo indébito, entre parênteses, crédito da empresa,
já foi utilizado nas compensações efetuadas pela empresa na própria rubrica SAT, nas competências 1 de 2002 a 4 de 2002, através de matriz e filiais. É o que informa o relatório fiscal anexo, a NFLD 35.4, dígito 4, cujo excerto peço vênia para transcrever. O presente lançamento refere-se à contribuição patronal do segurado 2001 a 2005, devidas à Seguridade Social. Aqui ele identifica aqui, vou deixar de ler aqui porque consta aqui no voto, mas está muito claro. 2. Como cooperativa de produtores rurais, a empresa enquadra-se na classificação aqui no CNAE, idêntico aos processos anteriores. Nem vamos entrar nesse assunto, porque é assunto que foi instaurado lá no judiciário, tá? Aí eu só explico o seguinte, que foi elaborado o presente lançamento para abrigar as diferenças de contribuições, tá? Aí voltando ao voto aqui da DRJ, ainda objetivando a sustentação ao presente lançamento, junto a este processo por amostragem os documentos de folhas tais, constituídos de cópias do RL, relatório de lançamento, relativo a esse NFLD, que ele identificou acima, onde se pode verificar com absoluta clareza que a impugnante efetuou toda a compensação do indébito na rubrica SAT, sendo, obviamente, glosada a referida compensação através do processo acima, com o objetivo de prevenir a decadência face à inexistência de decisão judicial definitiva. O que se verifica de todo exposto é que a impugnante, por sua conta e risco, simplesmente deixou de verter aos cofres da Seguridade Social as contribuições arrecadadas mediante desconto dos produtores rurais pessoas físicas, incidentes sobre a comercialização do produto rural, posto que subrogada nas obrigações do produtor pessoa física, seja na condição de adquirente ou na condição de consignatária. É o que diz aqui o artigo 30, inciso 3 e 4 da Lei de Custeio. E, voltando, não é demais registrar que não há na peça defensiva qualquer documento ou informação capaz de sustentar as alegações apresentadas. É importante ressaltar ainda que o ônus da prova incumbe a empresa, que não parece tarefa fácil, considerando os infundados argumentos utilizados pela notificada. Desta forma, não pode a empresa desqualificar ou simplesmente insurgir-se contra o procedimento adotado pela fiscalização, que mais não fez senão atuar no estrito cumprimento do dever, apurando o crédito previdenciário em consonância com os elementos de fato e de direito que lhes foram apresentados. Noutra margem, as notas fiscais acostadas aos autos de folhas tais são mais que suficientes para caracterizar não só a condição de adquirente e consignatária do sujeito passivo, a cooperativa, mas também a retenção das contribuições devidas. Esses são os fatos, e contra fatos não há argumentos que resistam. Afastada, portanto, qualquer dúvida a respeito da existência de indébito, poderia anular a constituição do presente crédito previdenciário, restou fartamente demonstrado nos autos a responsabilidade do sujeito passivo pelos recolhimentos das contribuições, entre parênteses, retidas ou examinadas, na condição de subrogada por expressa disposição legal. No item 7 do meu voto, eu apenas complemento o que foi colocado pela DRJ aqui, informação do trânsito em julgado no RESP, número tal, da primeira vara federal de Marília, que a cooperativa acabou perdendo aí o processo. Aí, diante disso, a questão da taxa Selic, ela questionou também. Eu aplico súmula CARF 4 e a súmula CARF número 2, eu afasto, e no mérito eu nego provimento. Ok, conselheiro. Alguma consideração adicional? Não, presidente. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho o relator também. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho o relator. Eu também, então acordo os membros colegiados por unanimidade de voto negar provimento ao recurso voluntário. O próximo processo, processo 71, não, 71 já foi. Próximo processo é o 72, processo ArcelorMittal Inox
do Brasil, processo que foi solicitada a retirada de pauta pelo próprio relator, informação trazida ao presidente da turma, antes do início da sessão de julgamento, da reunião de julgamento, nem da sessão, mas da reunião. Então, eu registro, o que ocorre foi que após, já as vésperas da reunião de julgamento, o relator identificou que havia um outro processo apensado e que não compunha a planilha de processos lá do REGAP, que acabou e que ensejava a análise também desse processo apensado. Então, ele solicitou a retirada para que ambos os processos fossem julgados de forma conjunta. Então, eu registro na ata processo retirado de pauta a pedido do relator, que comunicou anteriormente à reunião a impossibilidade de relatar a lide administrativa, já que identificou que há processo apensado pendente de julgamento, cuja análise deve ocorrer de forma conjunta. O processo será automaticamente incluído na pauta da reunião subsequente, naturalmente, imaginando que para tal reunião, já na próxima indicação, o conselheiro Daniel traga a ponte e indique, né, esse processo apenso para que ambos, de fato, possam ser julgados de forma conjunta. Processo 73, conselheiro Marcelo Risso, Contab, participações limitadas. Presidente, esse caso é muito simples. Marcelo, que esse é um processo para o qual tem memorial juntado na pasta que todos já receberam. Sim, eu analisei os memoriais. Esse caso é aqueles casos que, por exceção à portaria, que poderiam ser pautados aí acima de 1 milhão, tá? Por existir questão de súmula, enfim. Ok. Então, eu vou bem direto ao voto, bem sucinto o caso, tá? Houve o lançamento de contribuições previdenciárias, a DRJ reconheceu a decadência, aplicando a súmula número 8 do STF, e houve um recurso de ofício, tá? E em decorrência, no caso, eu não estou reconhecendo do recurso de ofício, por conta do limite de alçada, tá? Verificando, eu identifico aqui as folhas 3 aí do valor do crédito lançado, principal e multa, o valor total é de R$ 1.238.679,79, tá? E aplicando a súmula CARF número 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Aí, em decorrência da portaria 63/2017 do Ministério da Fazenda, na época, por comportar aí o limite de alçada de até 2,5 milhões, eu não estou conhecendo do recurso de ofício. Perfeito. Senhores, alguém quer fazer alguma consideração? Não, presidente. Daniel, como vota? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Acompanho também. Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Fábio? Acompanho. Eu também, então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto em não conhecer do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Vamos ao processo número 74, também de relatoria do conselheiro Marcelo, contribuinte H. Vogel, cultura e incorporadora. Presidente, é só uma observação aqui. Eu estou notando que está caindo muito, está tendo instabilidade no áudio. Eu não sei se todo mundo tem que fazer aquela gerenciar a qualidade, né? Talvez possa ajudar, não sei se... Eu mesmo tinha esquecido aqui no começo, já deu uma baixada. O meu tá ok. Eu também tinha esquecido, acabei de fazer agora, baixei a qualidade aqui. Ok. Posso, presidente? Eu também. Por favor, Marcelo, vai começar por qual processo? São vários contribuintes. São 3 processos. Vamos tratar do 76, o item 76. O item 76, assim, o que julgarmos aqui aplica-se aos demais, ok? Ok. O item 76 é o principal. Trata-se de auto de infração, DEBCAD final 862, dígito 5, por meio do qual se exige do sujeito passivo montante do valor tal, consolidado
tal data, devidas à Seguridade Social, relativamente às contribuições patronais e ao financiamento aí do GILRAT, cujo fato gerador é a mão de obra utilizada na construção civil, de responsabilidade própria, quanto à matrícula. A autoridade lançadora explica que, tendo em vista que a contabilidade da empresa não registra o movimento real, a mão de obra empregada foi apurada através de aferição indireta, com base no ARO, aviso para regularização de obra. Além disso, foram apurados valores pagos na prestação de serviços executados por contribuintes individuais. No item 4 dos registros contábeis, o auditor discorre sobre os eventos não contabilizados ou contabilizados em desacordo com a realidade, que implicaram na inobservância aos princípios contábeis da oportunidade, competência e prudência. Relata que, conforme a autodifração, sem registro de mão de obra, direto ou indireto, em diversos meses, onde há aquisição de materiais de consumo imediato e demais irregularidades apontadas. Acredita que, em tese, ele coloca, a empresa utilizou-se de mão de obra informal na execução de sua obra e a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados ao seu serviço. Além disso, a mão de obra oferecida à tributação é insuficiente para a execução da obra neste padrão, conforme cálculo em relação ao CUB, já constatado no plantão fiscal. Voltando ao relatório, sustenta ainda que referidas irregularidades restaram por desconsiderar a contabilidade da autuada, porquanto não reflete a real situação econômica e financeira referente aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, principalmente mão de obra. Explica que o critério de aferição do montante de mão de obra na construção civil contra respaldo aí no artigo 33, parágrafos 3º e 4 da Lei de Custeio, que tomou por base o aviso de regularização de obra, ARO, no qual apresenta as características da obra, informa que as remunerações constantes na folha de pagamento dos segurados, empregados da própria construtora, que labutaram na obra e o valor correspondente ao percentual de 5% das notas fiscais de fornecimento de concreto de empreiteiros foram abatidas da mão de obra devida. Houve apresentação de defesa pelo contribuinte, houve a manutenção do lançamento e interposição do recurso. Aqui, após a análise, verifico que faço constatar que o recurso apresentado pelo sujeito passivo constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação e acabam por repetir e reafirmar a tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador ACO. Eu aplico o artigo 57 aqui, faculdade do artigo 57 do CARF, eu avaliando as provas também e o que foi decidido pela decisão de primeira instância, entendo que não há nenhum retoque a se fazer. Aqui identifico os principais pontos da decisão de piso, que a mantenho. A impugnação apresenta os requisitos legais para admissibilidade, dela conheço. Trata-se o presente auto da apuração de contribuições devidas à Seguridade Social relativas às contribuições patronais e ao RAT, as quais tiveram como fato gerador a remuneração, apuração por aferição indireta aplicada na construção civil da obra matriculada sob o número 100, número tal, em Santa Catarina, aqui em Rua Tal, em Santa Catarina. A autoridade lançadora, em vista das irregularidades apuradas nos registros contábeis, desconsiderou a contabilidade e procedeu ao lançamento com base na aferição indireta. A ida preliminar, a autuada suscita pela nulidade do auto, por entender que não subsistem os fundamentos jurídicos que o embasaram, porquanto mantém sua escrita contábil regular e atende aos preceitos e princípios das normas brasileiras de contabilidade. Aqui ele identifica que não houve nulidade, aqui é o artigo 59 do decreto 7235, e fala o seguinte: como se pode depreender, todos os textos, as únicas situações que afetam o processo de forma absoluta são os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos de decisões proferidos por autoridade competente ou com preterição do direito de defesa. Irregularidades, incorreções ou omissões diferentes dessas poderão ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo. Com relação à tese ventilada pela interessada, possui habilidade regular, em consonância com os princípios das normas brasileiras de contabilidade, tem-se que não se sustenta. Essa não é a situação verificada no caso, que aqui se tem, uma vez que o conjunto dos elementos acostados aos autos
permite concluir pela ocorrência dos fatos apregoados pela fiscalização. Explico. A evidência dos autos, a autoridade lançadora não só descreve os fatos, como também relaciona os documentos que os suportam, o que não se verificou em relação à interessada, que não trouxe nenhuma prova que infirme as conclusões da fiscalização, ficando apenas o campo das alegações. Demais disso, esse assunto já foi amplamente abordado no processo tal, que trata do descumprimento de obrigação acessória. No caso de apresentação deficiente da contabilidade, o que constitui tanto a falta de prova regular e quanto da formalização dos fatos geradores incorridos, os salários pagos pela execução da obra de construção civil devem ser obtidos mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo à empresa responsável o ônus da prova em contrário. É o que se extrai aqui do artigo 33, né, da lei de custeio. Igualmente, a aferição indireta da remuneração dos segurados expendida em obras de construção civil, sob responsabilidade de pessoa jurídica ou pessoa física, com base na área construída e no padrão da obra, será efetuada de acordo com os procedimentos estabelecidos para a regularização da obra com base na área construída e no padrão de construção, conforme determina a IN 971 de 2009, em vigor na data da autuação, que ele identifica. Percebe-se, portanto, que o legislador não deixou dúvida quanto aos documentos que devem ser verificados pelo auditor. A prerrogativa do exame de contabilidade da empresa pelo agente fiscalizador, assim como o procedimento a ser adotado no caso de sua apresentação deficiente. Assim, considerando tudo que foi analisado nos autos, entendo correto o procedimento da fiscalização ao apurar os salários de contribuição das obras por meio de aferição indireta, não havendo reparos a serem feitos no cálculo da área. No mérito, caráter confiscatório de multa, né, a autuada alega... Aqui eu até vou passar, porque são questões que até a turma, né, já tratou, questão de produção de provas, tá? E eu nego provimento ao recurso. Não, presidente. Como vota, Daniel? Acompanho o relator. Acompanho também, presidente. Acompanho também. Acompanho, presidente. Acompanho. E... Acompanho o relator. Desculpe, Débora, eu sempre pulo a Débora. A Débora já se manifestou, acompanhando o relator também, e eu também. Esse é o processo número 76, não é isso, Marcelo? Isso, presidente. Então, acorde membro do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, esse resultado se aplica ao item 74, que trata dos segurados, e no item 75, que são terceiros. Ok. Os demais lançamentos de obrigação principal decorrente do mesmo procedimento fiscal. Ok, senhores, todos de acordo? Sim. Então, para o processo 74, 75 e 76, acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto negar provimento do recurso voluntário. Temos o processo 77 também ainda com o conselheiro Marcelo. Podemos? Por favor. São os embargos. Presidente, aqui só uma dúvida, na pauta ficou constando embargante Fazenda Nacional, mas os embargos são meus, são embargos de conselheiro. Tem alguma retificação a ser feita? Eu vou pontuar aqui. Perfeito. Eu até entrei, né, depois que tinha sido pautado, entrei no processo, os únicos embargos admitidos são os meus mesmo, tá? Não existem embargos à Fazenda. Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso e contribuinte INEPAR. Ok. Perfeito. Vou deixar isso destacado. Se os senhores puderem ir já, eu vou direto ao voto, é algo bem simples. No item 6 do meu voto, eu já identifico. Nós julgamos esse caso em fevereiro, tá? Inclusive foram diversos processos desse mesmo contribuinte, e a maior parte houve decadência, tá? Consideramos a decadência. Aí no item 6 eu até coloco, no caso, tá?
por um lapso, desculpa, no item 5, tá? No curso da formalização do acórdão, aqui eu identifico minhas razões. Verifiquei equívoco quanto à análise do relatório fiscal em relação às competências em que a fiscalização entendeu que houve recolhimento das contribuições pelo prestador de serviço Lismari Cunha Pisato Serviços, e que, no caso, haveria mudança na contagem do prazo decadencial. Aqui eu identifico. Quando eu analisei, eu olhei muito rapidamente aqui a informação fiscal e eu havia entendido que somente as competências 9 e 10 não haviam, que haviam sido recolhidas, mas pelo contrário, só essas competências que não tinham sido recolhidas pelo prestador de serviço, como é o caso aqui de aquela questão, né, de cessão de mão de obra e haver a questão da solidariedade no tomador. Aí eu só havia considerado uma parte da decadência, tá? E julgado o mérito em relação aos outros temas. Mas aí, vindo ao voto no item 6, no caso, por um lapso, entendi como recolhidos apenas as competências 9, de 96 e 10, aplicando os termos do 150 parágrafo 4º do CTN a esse período. Contudo, verifica-se pelo relatório que apenas essas competências que não houveram recolhimento e, portanto, haveria aplicação dos termos do 1731 do CTN. Para os demais períodos, a contagem do prazo decadencial seria 150, parágrafo 4º do CTN, ocasião que todo lançamento estaria decadente, ao contrário aqui da minha decisão, tá? Embargada. Diante disso, o resultado do julgamento é o reconhecimento da decadência total do crédito tributário pela aplicação dos termos do 150 do CTN. E, mesmo havendo aplicação do 173, naquelas competências de 9 e 10 de 96, haveria daí o transcurso do prazo decadencial diante da intimação do lançamento ao contribuinte apenas em abril de 2004. Portanto, as competências em que houve negativa de provimento ao recurso voluntário, competências do período 1 de 98 a 1 de 99, na realidade, e em vista de ter considerado que houve recolhimentos, deve ser dado provimento total ao recurso voluntário, né, e mantendo com os mesmos fundamentos a decisão que acolheu a decadência do período anterior, já disposto no dispositivo do acórdão, aqui o meu acórdão de 6 de 96 a 12 de 97. Aí, diante do exposto, acolho os embargos para, com efeitos infringentes, em dar provimento a esses pontos e reformar o dispositivo do acórdão 2201, 006, 052, para que fique consignado o seguinte dispositivo, 2 pontos. D. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em acolher parcialmente preliminar de decadência para examinar os créditos tributários lançados para as competências 696 a 1297 e no mérito por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso para acordam os membros do colegiado por unanimidade em dar provimento ao recurso voluntário. Da mesma forma, a ementa passa a ser a seguinte, né? Eu identifico aqui eu mudo, tá, a ementa, colocando o 150, e na conclusão do provimento para com efeitos infringentes, reconhecer a decadência total do crédito lançado e retificar os termos do dispositivo e ementa do acórdão número tal, julgado em 4 de fevereiro de 2020, na forma da fundamentação. Marcelo, uma dúvida. Se naquele você entendeu que houve pagamento exatamente em 2 meses em que o fiscal disse que não houve, para esses 2 não se manteria, então, a decisão anterior? Não, no caso, seria pelo 73, né? Aí sairia por conta do 173, porque de todo modo no anterior, se tivesse ocorrido isso, os anteriores, todos os outros lançamentos também teriam caído pelo 173, é isso? Ou só esses 2 meses? Não, só esses 2 meses que aplicariam o 73, né, que eu estou colocando. Mas mesmo assim, pela contagem, eles estariam fora. Eu só inverti, na realidade eu inverti, né? Okay. E eu estou reconhecendo aqui que a totalidade da decadência aqui,
a totalidade dos períodos à decadência. Pelo que eu entendi, foi, se fosse pela regra do 173, nos períodos restantes, né, pegaria alguma parte que... Não pegaria, né, não atingiria decadência em alguma parte, mas como foi o contrário, né, que você fez e agora você está retificando, aplicando 150, pegaria. Decadência e tudo. E aquele período que você entendeu que teve pagamento, ele seria decadente tanto pelo 150 como pelo 173. Sim. Tá. Senhores, considerações adicionais? Não, presidente. Como vota, Daniel? Acompanha, presidente. Pensei que tivesse ligado aqui. Daniel, você está congelado. Fecha a tua câmera e abre de novo, porque parece que você está congelado. Rodrigo. Acompanho também, presidente. Também acompanho. Acompanho, presidente. Só um pouco. Pois não? Na pauta que foi publicada, está certo o conselheiro como embargante, tá? Só esse detalhe. Ok, tá bom. Obrigado. Tem uma moto que passou aí. Foi aqui. Eu acompanho o relator. Beleza. Acompanho o relator. Ok, eu também, então resolve. Não, resolve não, isso é outra coisa. Nós estamos no. 77. Gente, eu estou em outra coisa. Estava com outra pauta aberta aqui. Vamos lá, 77, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer e acolher os embargos formalizados em face do acórdão 2201-006052, de 4 de fevereiro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, dando provimento ao recurso voluntário. Perfeito. Ok? Senhores, vamos ao próximo processo, o processo de relatoria do conselheiro Daniel. É uma sequência também aqui de... Presidente, eu tinha na sequência, até com um intervalozinho de 2 minutos. E serão 3 processos do conselheiro Daniel. Daniel, você está nos ouvindo? Estou aqui, para mim está tudo ok. Mas para a gente aqui você está sem imagem, tá? Nós vamos... Você recomendou fechar assim e abrir de novo? Foi? Nós vamos dar um intervalo agora de 2 minutinhos para pentear as respectivas madeixas, e aí a gente volta em seguida, volta em 2 minutos. A Camila, por favor, solicito para a gravação. Ok.